Natural, artificial ou preservado. Você conhece todas essas opções de jardim vertical aí para sua casa? Você sabe quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo de jardim? Já ouviu falar em jardim preservado? Pois é, nesse vídeo eu vou te contar tudo isso e ainda te falar qual é a minha preferência e qual a opção que eu recomendo aí para sua casa. Vem comigo! Oi, eu me chamo Jéssica, seja bem-vindo de volta ao meu canal. No vídeo de hoje o assunto é plantas. Plantas no modo jardim vertical. Você já deve ter percebido que tem várias plantinhas naturais aqui pelo cenário, pois eu sou tanto adepta aí às verdinhas. Elas trazem várias vantagens para o ambiente, mas quando não se tem muito espaço, nem de prateleiras, nem de piso, uma opção muito boa é o jardim vertical. E existem vários tipos de jardins verticais aí no mercado. E cada um deles tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu vou explicar para vocês cada uma delas, vamos com calma, não pula o vídeo, assiste passo a passo que vai ser importante para te ajudar na decisão de qual é a melhor opção de jardim vertical para sua casa. Jardim vertical de plantas artificiais, vulgo permanente. Nome chique para falar que elas são fabricadas. Pois é, como o próprio nome já diz, são plantas artificiais, industrializadas, fabricadas. E sim, existem vários fabricantes hoje aí no mercado que, graças à tecnologia, conseguem se aproximar muito do aspecto natural de uma planta real. Mas ainda a maior parte que se encontra aí no mercado popular ainda são plantas fabricadas a partir de polímeros como plástico. E como um bom e velho plástico, apesar de ser reciclável, ele demora muito tempo para se degradar na natureza e a maior parte ainda não é destinado para reciclagem. Por isso que quando a gente usa materiais que têm essa derivação aí do plástico, que são fabricados a partir do plástico na nossa casa em grande quantidade, eles uma hora ou outra vão envelhecer e vão acabar sendo destinados para lixões e não vão estar sendo reciclados. Não sendo reciclados é mais resíduo na natureza, o impacto ambiental é muito grande. É por isso que é importante ter essa consciência do que a gente usa na nossa casa, se isso vai gerar um grande impacto na natureza ou não. E mesmo que não seja por envelhecimento, muitas pessoas acabam jogando fora porque uma hora ou outra enjoam e quer dar uma cara nova naquele lugar. Então acabam jogando as plantinhas artificiais fora e isso gera mais resíduo na natureza. O segundo ponto pelo qual eu, Jéssica, não gosto muito das plantas artificiais é que a maioria delas tem um aspecto muito artificial, muito duro do plástico. Isso acaba dando uma característica muito artificial aí para o seu ambiente. Com um aspecto mais artificial, vai ser menos aconchegante, tanto ao toque como ao olhar. É por isso que eu evito essa situação. É preferível que a sua casa tenha mais conforto, proximidade com a natureza, harmonização, um pouco mais de paz do que esse próprio aspecto artificial, um pouco mais duro. Ficou confuso, né? Mas eu acho que você entendeu. Você pode utilizar tanto em ambientes internos como em ambientes externos. Isso vai depender muito aí do material, da empresa que você vai contratar para fazer ou do material que você vai comprar, se ele é próprio ou não para isso. A grande vantagem é que é muito fácil a manutenção e é muito fácil a instalação. A maior parte você consegue instalar aí no modo DIY, do faça você mesmo. Ou você pode contratar empresas que são especializadas somente nesse tipo de serviço. Mas como eu falei, a desvantagem desse tipo de jardim para mim é tão grande que eu prefiro não utilizar por responsabilidade ambiental também. O custo desse tipo de jardim artificial vai depender muito do tipo do material. Quanto maior a tecnologia empregada, quanto maior a qualidade do material, mais caro vai ser esse tipo de jardim. Se você, obviamente, for usar materiais que são mais baratos, com basicamente só plástico, vai ser mais barato, mas para mim ainda não é vantagem. A segunda opção é o jardim vertical de plantas naturais. Para mim, a melhor opção de todas. As plantas naturais, elas mantêm esse aspecto natural e perfeito que a natureza possibilita. No entanto, é importante lembrar que elas estão vivas e por estarem vivas, elas demandam manutenção. Então, a desvantagem desse tipo de jardim é que você vai precisar de um pouco mais de manutenção, ou seja, você vai precisar de rega, de adubação,
de poda ou de corte de folhas secas, além de precisar de uma estrutura própria, né? Já que as plantas elas têm um peso e você vai deixar elas em modo vertical. O indicado é que você também contrate uma empresa especializada para fazer esse tipo de jardim. Mas também existe a opção e a possibilidade de fazer no modo DIY, sem problema nenhum. Você só precisa se atentar para os quesitos técnicos, como para o tipo de estrutura, para a impermeabilização, o tipo adequado de planta para o local que você vai colocar, se é sombra, meia sombra, sol pleno, você precisa se atentar para essas questões. A principal vantagem desse tipo de jardim é que você tem um aspecto natural das plantas. E as plantas, como seres vivos e naturais, elas permitem essa melhor troca aí do ar na sua casa, ou seja, elas conseguem melhorar a umidade do ar, a purificação do ar, elas conseguem melhorar inclusive o conforto térmico. Se você tem uma parede aí na sua casa que tem uma incidência muito grande de sol, diretamente acaba esquentando muito os ambientes, experimenta colocar um jardim vertical de plantas naturais para você ver como melhora a questão do conforto térmico aí. Então só tem basicamente vantagens em ter plantas, já que o aspecto natural, a proximidade com a natureza, transmite calma, transmite paz, melhora a harmonia do seu ambiente. Eu particularmente assim, tô um pouco suspeita para falar, né? Você deve estar se perguntando: e o custo? Pois é, o custo vai variar muito com o tipo de planta que você vai escolher, com o local que ele vai estar, se vai ser um jardim muito grande, se vai ser um jardim pequeno, a quantidade de plantas influencia muito nisso. E o tipo da espécie de plantas. Lembre-se que tem plantas que são muito mais caras que outras, né? Além da infraestrutura que você vai precisar ali para rega, se você caso escolha, por exemplo, a rega automatizada. Eu já vi por aqui muita gente confundir o jardim preservado com o jardim artificial. Uma coisa é totalmente diferente da outra, tá? Diferente das plantas artificiais, o jardim de plantas preservadas são plantas naturais que passam por um processo de desidratação e preservação, ou seja, elas passam por um processo químico que mantém o aspecto natural da planta sem que necessariamente ela seja fabricada, ela é preservada, entendeu? A diferença de artificial para preservado. Pois é. A grande vantagem, como eu falei, é que você vai precisar de praticamente zero manutenção, ou seja, zero rega, zero poda, zero adubação e ainda vai ter o aspecto natural, que você vai precisar com o passar do tempo, com os anos, quando vai caindo ali algumas folhinhas, você precisa estar repondo para poder preencher. A instalação vai depender muito da empresa e também dá para você comprar as placas e instalar sozinho na sua casa. É muito simples de se instalar, não tem muita dificuldade. É tão simples quanto o jardim da planta artificial. A grande desvantagem é a questão do custo, já que é empregado uma tecnologia ali para um processo químico de desidratação, de conservação, então vai ser um pouco mais caro. Mas ainda assim tem a grande vantagem pela durabilidade, já que a média de tempo de duração deles é de 5 a 10 anos, isso dependendo aí do seu cuidado, do lugar que ele está instalado, podendo durar até muito mais tempo. Isso vai depender de pessoa para pessoa, de ambiente para ambiente. Só que você não pode sair colocando, infelizmente, ele em qualquer lugar. Lugares que tenham muita umidade, que tenham contato com água, que recebam muito sol, é indicado que você não coloque. Sabe quando você vai no shopping, tem aquelas árvores gigantescas e você fica se perguntando: como que tem uma árvore aqui no meio do shopping, não tem nem luz? Pois é, muitas vezes essas árvores elas são preservadas, porque além do jardim preservado, você consegue comprar árvores preservadas, plantas preservadas, justamente pela facilidade aí de manutenção. Então, se você pode e você quer ter o aspecto natural da planta e não tem tempo de manutenção, de dar o cuidado, é muito boa essa opção das plantas que são preservadas ao invés das plantas que são artificiais. Eu aconselho que você fique ali entre as naturais e as preservadas, que você evitem as artificiais. Calma, não vai sair por aí brigando comigo porque eu falei que eu prefiro as naturais e as preservadas do que as artificiais, tá? Lembre-se que isso é a minha opinião em questão de gosto, em questão de vivência de ambiente, em questão de aspecto ambiental, que também é muito importante a gente pensar e ter muita responsabilidade e pensar aí
Depois de ver todas essas vantagens e desvantagens, qual é a melhor opção para você? Se esse vídeo te ajudou e se você gostou, já sabe, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, me conta nos comentários o que você achou dessas dicas, se você concorda, se você discorda, não tem problema, eu vou adorar te ouvir. Me segue lá no Instagram para me acompanhar diariamente e até o próximo vídeo. Tchau!